Perguntava, Senhor, por que eu tenho que passar por toda essa dor para depois nem ter o meu filho nos braços? Por que isso está acontecendo comigo? E ali eu fui consolada em meio à dor. Oi pessoal, aqui é a Suzana, sejam muito bem-vindos a esse canal e fique à vontade para compartilhar também a sua experiência, para deixar os comentários, porque o intuito desse canal é crescermos e aprendermos com os outros aqui e por isso eu me propus a vir aqui hoje e compartilhar com vocês a minha experiência em relação às 2 gestações que eu tive. E gestações que infelizmente não evoluíram, eu tive ali o diagnóstico de um aborto retido, que significa que o embrião ele para de evoluir, não é como o aborto espontâneo, que você tem aquele sangramento, mas o aborto retido você só descobre quando você vai fazer uma ultrassom e ele, o médico percebe que não tem mais batimentos cardíacos, que o embrião realmente parou de desenvolver. E eu confesso que para mim é bem desafiador falar sobre isso, estar aí revisitando todas as memórias de tudo que eu passei, de todo o processo doloroso dessas perdas, mas eu me propus a vir aqui para, quem sabe, ajudar alguém que já passou, que esteja passando pela mesma situação e principalmente para nós, né, mães de primeira viagem, primeira gravidez, primeira gestação, é tudo tão novo e como foi importante para mim poder escutar experiências de outras pessoas, poder ouvir outras mulheres que passaram pela mesma situação, me ajudou demais, me esclareceu muito. Então eu vou compartilhar com você. Infelizmente, o aborto retido ou o aborto espontâneo ele é mais comum do que a gente imagina. É isso que a gente sempre ouve dos médicos, que é comum que a mulher perca até a 4ª gestação. E apesar de ser comum, não é o tipo de coisa que a gente quer ou espera que vai acontecer com a gente. E a minha história com as gestações se inicia então em 2018, quando, conversando com meu marido, a gente decide iniciar as tentativas, né, para então aumentar a família. E nisso eu trabalhava no centro de saúde, trabalhava com médicos ginecologistas, eu já marquei a consulta, vi tudo certinho a respeito das vitaminas que eu deveria tomar, o que eu deveria fazer para preparar ali o terreno para uma futura gravidez. Então, o que o médico me passou é para tomar o ácido fólico, simplesmente, cuidar ali da alimentação e tudo mais, e assim nós fizemos. E a qualquer momento a gente podia engravidar, no ultrassom tudo normal, tudo certinho. Eu acredito que a maioria das mulheres, dos casais são assim, né? Logo que inicia as tentativas, já fica aquela ansiedade, gente. E o que eu gastei com teste de farmácia, com teste de gravidez, todo mês eu achava que eu tava grávida, eu tinha certeza, eu sentia, gente, os sintomas, sabe? Os enjoos e tudo mais, aí fazia o teste, dava negativo, no dia seguinte ou no mesmo dia, descia a menstruação, sabe? Eu esperava atrasar, às vezes eu nem esperava o atraso, eu já tava ali fazendo teste e nada, que nós iniciamos em agosto de 2018. E aí foi 2019, nada, 2020, nada, e em 2021, quase 3 anos depois, que eu fui fazer o teste com um dia de atraso e finalmente positivo. Que alegria, gente. É assim, é inexplicável o sentimento, é inexplicável a sensação de você fazer aquele exame e dar aquele outro risquinho, sabe, aquele positivo, eu quase caí pra trás. E eu fiz escondida o teste porque eu queria fazer a surpresa pro Thiago. Eu sempre sonhei em fazer aquela surpresa, aquelas caixinhas e tudo mais pro meu marido. Nossa! São Paulo. E aí a gente comemorou, e a gente foi contar pra família, e filmar, e aquela euforia, e bora marcar o ultrassom. Só que como eu tava de muito pouquinho, no primeiro ultrassom, não deu pra ver, sabe? Viu só o saco gestacional bem pequenininho assim, começando a crescer e tudo mais. E o médico pediu pra aguardar 15 dias, gente. Que tortura, esperar 15 dias pra ver como que tava o bebê, pra tentar ouvir o coração, sabe? Mas eu tava bem de pouquinho, eu tava de 4 semanas, tava de 4 semanas, 5, muito pouco. Então ainda não dava pra ver o que precisava ver. O médico pediu pra eu retornar daí 15 dias. E aquela ansiedade, né? E ali no primeiro ultrassom, o Thiago foi comigo, filmando e tudo certinho. E o médico olhou e falou, olha, eu volto daqui uns 10 dias porque eu quero, né, ver de novo. E aí provavelmente a gente vai escutar o coração e tudo. Mas não ficou muito empolgada assim, aquilo me incomodou, mas eu também não, né, não levei muito em consideração. Eu falei, não, realmente tá de pouquinho. E na próxima consulta a gente vai ouvir o coração desse bebê e vai dar tudo certo. Quando nós fomos na próxima consulta, o médico deu a notícia de que não estava evoluindo, que a vesícula vitelínica, eu não sei explicar muito bem, mas quando ela está aumentada de tamanho, a vesícula, acho que é o que envolve o embrião ali, isso não é um bom sinal, é um sinal de que o embrião não está evoluindo. E foi essa notícia que ele deu pra nós, gente. Você vê todas as suas expectativas, toda aquela alegria, você vê ruim, sabe? É a pior sensação, assim. São expectativas frustradas. Você vai até ali esperando ouvir algo bom, né? Algo positivo, esperando ouvir o coração do seu filho, né?
Receber essa notícia é um baque, assim, muito grande. Lembro que eu demorei a processar, sabe, toda aquela informação. Foi muito difícil pra mim, muito difícil. Porque desde quando você descobre que você tá grávida, você começa a sonhar já, imaginar como que vai ser o rostinho, a pensar nos nomes, a imaginar quartinho, roupinha, o futuro mesmo daquela criança, né? Eu falo que o aborto, ele é o luto do que você não viveu. Quando a gente perde alguém que a gente conheceu, que a gente caminhou junto, é o luto pelo que foi vivido, sabe? É toda aquela história que foi interrompida com aquela pessoa. Mas o aborto, né? Quando você perde um filho no ventre, é o luto pelo que poderia ser vivido. Foi muito difícil. Hoje eu consigo falar disso sem chorar, sem desabar ali em lágrimas, sem orar aos poucos, aí me curando em todo esse processo. E quando eu lembro dos nossos bebês, eu penso na eternidade, né? Onde tudo vai se explicar, onde toda lágrima, né, vai cessar. E é isso que me motiva a continuar e é o que me dá forças para vir aqui falar sobre isso. E essa foi a nossa primeira gestação, nossa primeira gravidez em 2021. Eu descobri a gestação com 4 semanas, estava bem de pouquinho, e descobrimos a perda na 8ª semana. E ali na consulta mesmo, o médico já me orientou sobre os 2 caminhos que eu tinha, que é ou esperar que o meu corpo expelisse o embrião, o saco gestacional, todo o material naturalmente em casa, porém fazendo um acompanhamento semanal ali no consultório, com ultrassom, para ver como que estava a evolução disso, porque o embrião sem vida ali no seu ventre, por muito tempo, pode te causar uma infecção, pode evoluir para um quadro mais complicado. Ou fazer internação e ali na Santa Casa mesmo, fazer a curetagem. E eu optei por fazer a curetagem mesmo. E eu lembro que foi numa quinta-feira que eu descobri, né, o aborto retido, e ele agendou a curetagem para segunda-feira. Então ele pediu para fazer a internação no domingo, porque na segunda-feira, bem cedinho, ele iria até a Santa Casa para fazer o procedimento de curetagem em mim. Porque na minha cabeça tem que ficar aguardando, sabe? O meu corpo expelir naturalmente, sabendo que eu tô com o meu bebê sem vida dentro de mim. A essa altura eu já conversava com o bebê, com a barriga, eu já tinha todo aquele apego. E eu queria acabar logo com aquilo, então já faço a curetagem e já vou pra casa. Esse médico, ele foi bem seco, assim, sabe? Bem direto. Ele não explicou dos riscos que envolve uma curetagem, não explicou nada. Ele me deixou bem à vontade e falou, olha, o que você quiser é o que a gente vai fazer. E eu optei pela curetagem mesmo. E quando eu cheguei na Santa Casa para fazer a curetagem, para fazer a internação, as enfermeiras me disseram que eu precisaria receber uma medicação, que é a medicação de indução. É um remédio que é aplicado, é intravaginal, ele induz realmente o parto, ele induz as contrações e ele faz com que o colo do seu útero dilate para que o procedimento de curetagem possa ser feito. Porque como foi um aborto retido, o colo do meu útero não estava dilatado o suficiente para fazer o procedimento. E se fizesse o procedimento com o colo do útero daquela forma, corria o risco de perfuração, né? A curetagem em si já tem esse risco, mas eu precisava tomar a medicação para deixar tudo ali preparadinho, amenizando ali os riscos. E eu, sem entender, deixei, né, aplicar a primeira medicação. Uma meia hora depois que é aplicado o primeiro remédio, você começa a sentir cólica, como se fosse aquela cólica menstrual, sabe? Uma cólica mais chatinha e tudo mais. Aí, depois de 4 horas, elas vêm e aplicam mais um medicamento. Gente, na segunda aplicação, depois que começou a fazer o efeito, eu quase morri de tanta dor. Gente, doía demais. Era muita cólica, muita dor, sangramento. E era tanta dor, mas tanta dor que eu sentia que eu tive vômito. Tive muito vômito, pressão abaixou, eu tive desmaio. Por fim, eu tava deitada ali no chão do banheiro do hospital, sabe? Mesmo não sendo muito higiênico, eu deitei ali no chão. E eu comecei a chorar de dor, a orar, pedir pra Deus ter misericórdia, sabe? De tanta dor que eu tava sentindo. Meu marido também, de acompanhante comigo, desesperado, sem saber o que fazer. E aí ele perguntava pras enfermeiras se era normal, e elas vinham até mim e falavam, olha, infelizmente é assim mesmo, você tem que aguentar, vai doer, esse é um procedimento, se você não tomar essa medicação, você não vai conseguir fazer a curetagem. E é isso, tem que aguentar e tal. Por fim, eu saí ali do banheiro onde eu tava, chorando, procurando essas enfermeiras ali no corredor, e falei pra elas que se elas não me dessem um analgésico, eu ia embora. Daquele jeito, que eu não ia ficar lá mais, sabe? Eu não sou de dar esses barracos, esses escândalos, assim. Se bem que eu fui um barraco, mas eu não sou de reclamar quando eu vou internar e tudo mais. Mas dessa vez eu não estava aguentando. E aí elas ligaram pro médico pedindo autorização para me dar o analgésico. Eu comecei a sentir as contrações mesmo, como se fosse de um parto, sabe? Elas estavam espaçadas, iam de 5 em 5 minutos, depois de 3 em 3 minutos, de 1 em 1 minuto.
E era uma dor assim que parece que é um monte de faca enfiando no seu útero, uma dor, gente, insuportável. Quando vinha a contração, não tinha posição para você ficar. Eu ia pro chuveiro, eu sentava na cama, eu deitava e eu cantava, eu orava. E ali o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração, porque a minha oração era só: Senhor, passa de mim essa dor, sabe? Faz com que isso acabe. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança de Cristo, porque o Senhor Jesus, diante de uma dor infinitamente superior à minha, ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Ele também pediu alívio diante daquela dor, mas ele disse: porém, que seja feita a sua vontade, não a minha. E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre Isaías 53, que ele levou sobre si as minhas dores. E o tanto que aquilo me confortou, me consolou, porque eu senti o amor de Deus por mim, sabe? O amor de Cristo. Quando eu contemplei a cruz, quando eu contemplei o Senhor Jesus, sentindo aquela dor e indo até o fim por mim, sabe? Eu já não sabia mais se eu estava chorando era pela minha dor física ou do constrangimento mesmo, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus por cada um de nós. Cada contração que vinha, eu dizia: Senhor, obrigada pelo seu amor, obrigada porque o Senhor não desistiu de nós, obrigada porque nós podemos ser chamados seus filhos, obrigada por ter ido até o fim. Quando a gente ouve que, se você serve a Deus, como que você passa por luta, como que você perde seu filho, você é uma serva de Deus, uma filha de Deus, como que Ele permite que isso aconteça com você? Gente, Jesus nunca mentiu, nunca nos enganou. Ele disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas a promessa dele é que Ele estaria conosco para nós fixarmos o nosso olhar nele. E eu fui consolada pela cruz de Cristo em meio à minha dor. E eu lembrava de um versículo que dizia que uma mãe, né, que é grávida, ela dá a luz em dores, mas quando o seu filho nasce, que ela vê o bebê ali na sua frente, ela nem se lembra mais da dor, né, que ela sentiu. E eu perguntava: Senhor, por que eu tenho que passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, sentindo dor dessa forma, para depois nem ter o meu filho nos braços? Por que isso está acontecendo comigo? E eu pensava no resultado da cruz, sabe? No fruto do penoso trabalho de Jesus, e que um dia na eternidade tudo se explicaria, toda lágrima seria enxugada, toda dor. E como me consolou. E sem entender, sabe? Sem receber explicações ali no momento, eu simplesmente me agarrei ao amor de Deus por mim e me agarrei à cruz de Cristo, né? Que prova o amor de Deus para conosco. E esse amor bastou, sabe? Para eu aceitar aquela situação sem questionar, apesar da dor. E depois o médico autorizou, a enfermeira me dar um analgésico, pediu para eu aguardar internada ali, que no dia seguinte ele ia me examinar, ver o que seria feito. E aí eu tomei o analgésico, já aliviou a dor, sabe? Inclusive as enfermeiras demoraram a me dar um analgésico, não me deu um remédio na veia, me deu de comprimido mesmo, que demora mais a fazer efeito. Mas enfim, eu estava feliz, satisfeita de tomar a medicação, de não sentir mais as contrações. E ali naquele leito, né, de hospital, o Espírito Santo começou a me dar inspiração para escrever esse textinho, essas palavras. Ó alma abatida, você não está só em meio às suas dores. Ainda que ao seu redor esteja tudo tão escuro, no meio dessa tempestade há um Deus que te vê e te sustenta enquanto tua fé é trabalhada. Se sua confiança está em Cristo, para você não existe um mal que não venha para o bem. Você tem um Pai zeloso, um Deus presente que não te engana. Ele disse que as aflições também viriam, mas prometeu que sua graça seria suficiente em todas elas. Então acalma-te. O Senhor não conhece sua dor física e emocional como alguém distante que apenas observa, mas Ele a sentiu literalmente e carregou cada uma delas sobre si mesmo. Você não está só. Teu pleno consolo vem das mãos de seu Salvador vitorioso. Olhe para Ele. Suas forças serão renovadas quando seu olhar focar o alvo certo, Jesus. Não existe nada, gente, nenhuma dor, luto, perda, sonho, enfim, nada que não encontre alívio ou que não se satisfaça na plenitude de quem Cristo é. Existe consolo em Jesus. Se você está passando por isso, você está tentando engravidar e não consegue, você perdeu suas gestações, se apegue em Jesus. Outro versículo que vinha muito à minha mente quando eu pensava: Deus, será que eu nunca vou ter filhos? Me vinha no coração um versículo que dizia: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é a paz, não é um filho que vai te satisfazer, nada nesse mundo pode satisfazer além, mais do que Cristo. Então que você receba da plenitude, da paz de Jesus no seu coração. E por mais que a gente deseje ter os nossos filhos naturais, que é bênção de Deus, é bênção dos céus, você precisa se apegar e receber da plenitude de Cristo Jesus, o Filho de Deus,
antes de buscar satisfação em outras coisas. Eu não falo só na maternidade, sabe? Mas tem tantas pessoas que buscam a satisfação em casamento, em dinheiro, enfim, em tantas coisas, inclusive na maternidade. Mas quando a gente entende que Jesus é o Filho de Deus que nos foi dado para nos salvar, para nos limpar, para nos preencher, sabe? Para verdadeiramente satisfazer o nosso coração, tudo ganha sentido. Então eu encerro a primeira parte desse tema aqui, para o vídeo não ficar muito longo, muito comprido. Acompanhe o próximo vídeo, porque lá eu quero compartilhar como que foi a segunda notícia, né? De um segundo aborto retido, com o diferencial de que o meu segundo aborto eram 2 bebês, eram 2 embriões, mas aprove a Deus também levá-los. E eu quero compartilhar com você como que foi esse processo para mim e como que está sendo o processo para investigar as causas físicas, as causas naturais, porque eu creio também que Deus nos deixa recursos em relação à saúde, à medicina, para nós tratarmos também nesse sentido. Então, não se esqueça de deixar um like, de compartilhar esse vídeo com aqueles que você sente que vai ser abençoados por essa mensagem, por aquelas que também estão tentando engravidar ou que também passaram por essa situação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.